Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos irmãos, ouvintes, vocês que estão comigo neste canal estudando a palavra de Deus, nós estudamos, é óbvio que muito pouco, diante daquilo que a palavra representa para nós, do que ela é na real, na verdade. É um resumo, né? Um resumo de um resumo, eu posso dizer isso, é muito pouquinho. Eu pego pontos que o Espírito Santo fala no meu coração, faço um resumo do texto, do capítulo, para que nós possamos aprender um pouco, todos os dias aprendendo. E você que me ouve, que acompanha esse canal, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar, é muito importante isso. Que a palavra de Deus, meus queridos, cheguem a outros através deste canal. Eu passo para vocês, você repassa para outros, que repartem com outros, e assim o reino de Deus, a palavra de Deus, vai se estendendo a todos aqueles que vão ter uma oportunidade de ouvi-la através desse canal do YouTube, amém? Eu quero hoje compartilhar com vocês do capítulo 8, onde o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui declarações para nós, falando sobre um assunto muito interessante. Ele fala sobre a comida sacrificada aos ídolos, né? Nesses próximos 3 capítulos, que é o 8, o 9, o 10 e o 11, o apóstolo, ele está respondendo a perguntas, né? Que a igreja havia feito para ele. Muitas vezes, eu e você também gostaríamos de fazer perguntas, né, aos nossos pastores, queremos uma explicação melhor sobre determinado assunto. E nesse capítulo 8, Paulo, ele está tratando com a igreja de Corinto da liberdade cristã. E ele responde uma pergunta feita a ele pela igreja de Corinto, com relação à comida, à alimentação. Então ele faz uma conclusão a respeito da pergunta, que está no versículo 4, né? A parte A do versículo, aonde alguém perguntou a ele assim, olha, eu vou ler o versículo inteiro, capítulo 8, verso 4. Portanto, o apóstolo respondendo, ele fala assim, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, aqui ele deixa bem claro, né? A pergunta era assim: é correto um cristão comer carne sacrificada aos ídolos, né? Aí Paulo ele esclarece. Ele fala de 3 ídolos. Ele fala assim: olha, há vários ídolos, todos representando deuses que não existem, que é a parte B do versículo. Ele fala que existe somente um Deus, foi o que eu acabei de ler para vocês. Aí ele fala assim, apenas existe um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, autor da vida. E isso está no versículo 6. Ele fala assim, eu vou ler. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Tremendo isso, irmãos. Aí ele fala assim, né? À luz da palavra, daquilo que ele falou anteriormente, ele é bem claro aqui no versículo 8, onde ele fala, irmãos, olha, eu vou ler também, porque esse capítulo 8, ele só tem 13 versículos. No versículo 8, ele fala assim, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Ele deixa bem claro aqui, né, à luz da palavra de Deus, que acima do que foi exposto nos versículos anteriores, né,
do 1 até o 8, ele diz que não há um vínculo entre a comida e a espiritualidade. Então, Paulo, ele se preocupa, ele tem uma preocupação, ele adverte à igreja, aos irmãos, que nem todos os crentes compreendem isso completamente, né? E que alguns até se entristecem quando outros crentes comem carne sacrificada a ídolos. E ele faz um desafio para aqueles irmãos, para aquela igreja, e é para mim e para você também, que nós não devemos nos tornar pedra de tropeço para alguns cristãos, para outros cristãos, né? Falando aqui dentro do texto. Ele fala que fazer isso é pecar contra um irmão que é mais fraco. E ele fala também que fazer isso é pecar contra o próprio Salvador, Jesus. E ele fala assim que o conhecimento, ele fala que tornar-se uma pedra, né, de tropeço é pecado. Mas que tornar-se uma pedra, devemos nos tornar uma pedra de apoio. Ele é muito claro aqui, do verso 1 ao 3, que eu quero compartilhar lendo para vocês, ele fala assim, falando sobre a comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aí ele fala assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Verso 2, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas no verso 3 ele fala assim, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ele é bem claro aqui, né? Então ele quer mostrar para mim, para você aqui, como ele mostrou para aquela igreja de Corinto, que o conhecimento envaidece, mas que o amor edifica. E ele faz uma conclusão. Paulo diz assim, que se a comida fizer tropeçar a meu irmão, então nunca mais comeremos carne sacrificada a ídolos para não servir de tropeço a meu irmão. Ele quis dizer assim, meu irmão, quando você estiver, você sendo uma pessoa resolvida, esclarecida, de fé, que se você comer alguma coisa e orar e abençoar, né, essa comida, em nome de Jesus, essa comida vai estar abençoada e você pode comer livremente. Mas se o seu irmão, que é mais fraco na fé, né, ele tem medo, ele fica preocupado, então você não coma. De preferência quando você estiver junto com ele. Mas se nós sabemos, irmãos, vamos ser pessoas coerentes. Se nós sabemos, né, que, que aquela comida foi consagrada a ídolos, eu sei, então por que eu vou comer? Melhor que eu não coma. Mesmo que eu orei e eu achar que não vai me causar dano algum. Isso quando você estiver juntamente com seu irmão, para que você não faça o seu irmão, é bíblico o que está escrito aqui, né? Pecar, né? Você vai levar o seu irmão a pecar. Ele nos chama bem a atenção para que nós não sejamos pedras de tropeço para outros cristãos. Isso está no versículo 9, 10, 11 e 12. Amém? E que o Senhor possa dar entendimento a você e a mim. Aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático. Ele fala que o conhecimento traz orgulho, mas que o amor edifica. E se nós desejamos, amados, andar em verdadeiro amor, né? Mais do que desejamos o conhecimento, nós vamos estar numa situação muito melhor, porque o orgulho faz com que nós pensemos que não precisamos de Deus ou de alguém. O orgulho sempre vai preceder a destruição. Então, nós devemos tomar cuidado com o orgulho, com a arrogância e buscar em Deus o amor. A Bíblia fala, amados, que o amor ele é humilde, que ele não se ensoberbece, não fica cheio de si. E ao invés de nós ficarmos ansiosos para dizer aos outros o que sabemos, vamos, né, nos esforçar para edificá-los, alimentá-los, animá-los, amarmos o nosso próximo.
Nós não precisamos, de forma alguma, meus queridos irmãos, tentar impressionar as pessoas, sabe? Achando que nós sabemos tudo. Não. A parte B do versículo 1 desse capítulo, que eu vou repetir para vocês. Ele fala assim, o conhecimento, capítulo 8, verso 1, parte B. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, nós não precisamos, de forma alguma, tentar impressionar as pessoas. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, primeiramente, e deixar que Deus nos exalte no tempo dele, no tempo certo. Então, queridos, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Vamos declarar que o nosso Deus é o único Deus, que Ele é a fonte de todas as coisas, para mim, para você, que estamos vivos. Vamos declarar que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor, e é por meio dEle, e é para Ele, todas as coisas que existem, inclusive você e eu. Creia nisso. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Guarde esse ensinamento. Ore a Deus. Leia o capítulo 8, meus queridos, tão curtinho, e um assunto muito gostosinho, muito importante que você e eu precisamos conhecer. Tem 13 versículos esse capítulo. Que o Senhor Jesus o abençoe ricamente neste dia. Que a graça do nosso Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.